Você já deve ter ouvido falar de juros compostos ou efeito bola de neve. Eu tenho certeza que você já ouviu falar, se você trabalha com investimentos, se você já investe, se você está pensando no seu futuro, você já ouviu falar no efeito bola de neve, na mágica dos juros compostos, o poder dos juros compostos. E no vídeo de hoje, Pepe, a gente vai mostrar para eles, num exemplo prático, como os juros compostos realmente são poderosos e podem fazer toda a diferença para quem começa a investir mais cedo. Mas antes, já vão deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Bora pro vídeo? Bora! Imagine dois personagens, o Patrick e o Pedro. O Patrick tem 42 anos, ainda não investe, vai começar a investir agora. E o plano do Patrick é o seguinte: ele vai investir R$200 por mês, vai começar com R$200, vai investir R$200 por mês, até completar os 65 anos, porque daí ele quer se aposentar aos 65 anos. Quanto será que ele vai conseguir acumular com isso? A gente vai ver na sequência. O outro personagem É o Pedro. Pedro tem 11 anos, ele também começou a investir agora, também vai investir R$200 por mês, só que só vai investir por 10 anos, até completar 21 anos. é isso aí. Só que Pedro, ele vai, depois de completar os 21 anos, ele vai investir por 44 anos numa renda fixa para completar os 65 anos. Vai deixar o dinheiro parado numa renda fixa. Isso, olha só. O Pedro, ele vai investir por 10 anos, sempre R$200 por mês, só que aos 21 anos, daqui 10 anos, ele para de fazer aportes. Ele realmente para de fazer aportes e apenas vai deixar esse dinheiro parado numa renda fixa. A gente está pegando sempre aqui como exemplo uma renda fixa de liquidez diária que pague ao menos 10% em média ao ano, né? E o Pedro, então, aos 21 anos, ele parou de aportar. Ele não vai mais aportar e ele vai só deixar esse dinheiro rendendo, porque ele também quer usar esse dinheiro, usufruir desse dinheiro aos 65 anos na aposentadoria dele. Então são dois cenários bem diferentes. O Pedro começando a investir muito cedo, mas apenas por 10 anos, fazendo aportes por 10 anos. O Patrick começou a investir tarde, aos 42 anos, só que ele faz 23 anos de aportes, mais do que o dobro de aportes do que o Pedro faz. Agora olha que interessante, mesmo o Pedro tendo investido 10 anos, muitos anos a menos do que o Patrick, o Pedro vai chegar ao final do nosso caso aqui, do nosso exemplo aqui, com um patrimônio muito maior. E a gente vai mostrar para vocês agora, aí na tela, para que vocês entendam a diferença substancial entre começar a investir cedo e esperar para investir só depois. Vamos lá então. Primeiro, olha aí na tela os dados do Patrick, 42 anos, iniciando o aporte com R$200 e R$200 por mês por 23 anos. Ao final da estratégia do Patrick, ou seja, aos 65 anos, o Patrick vai ter esses valores que vocês têm aí na tela agora. Olha aí, ó, R$201.293,30. E isso aqui numa conta muito rápida, significa que o Patrick vai ter aos 65 anos aproximadamente R$1.700 por mês de aposentadoria de renda passiva. O Patrick aportou por 23 anos, só que ele começou a investir aos 42. Então aos 65 anos é esse o resultado dele. Agora nós vamos para o resultado do Pedro. Eu vou só relembrar aqui, Pepe, que o Pedro com 11 anos aportou por 10 anos, parou de aportar aos 21, ele aportava R$200 por mês, parou de aportar aos 21, mas deixou esse dinheiro rendendo também numa renda fixa de liquidez diária, que rendia ao menos uma média de 10% ao ano. Agora, olha aí na tela qual foi o resultado do Pedro. Primeiro, aos 21 anos, esse aí foi o montante que ele acumulou. Veja aí na tela. R$40.491,52. Aí ele deixou esses R$40.491,52 nessa renda fixa de liquidez diária, com rendimento anual aproximado de 10%,
e ele deixou por 44 anos até que ele completasse 65 anos de idade. Não fez mais nenhum aporte. Olha aí na tela qual foi o total que ele acumulou. Pedro conseguiu acumular R$ 2.683.133,16. O que significa que o Pedro vai ter de renda passiva mensal algo em torno de R$ 22.000. Muito mais de 10, 12 vezes do que o Patrick vai ter lá na frente. Lembrando que o Pedro aportou por menos tempo, menos da metade do tempo que o Patrick aportou, os mesmos R$ 200 por mês. Só que a diferença é que o Pedro deixou o dinheiro dele rendendo por muito mais tempo e com isso o efeito bola de neve foi muito mais efetivo. Os juros compostos puderam fazer a sua mágica por muito mais tempo. A gente espera que vocês tenham percebido que não faz nenhum sentido deixar para investir amanhã se você pretende ter um futuro melhor, mais tranquilo, independência, liberdade financeira. Você precisa tomar uma decisão agora. Se você ainda não fez isso ontem, faça isso hoje, comece a investir. Se o seu filho ainda não é um investidor, ajude ele, comece o investimento para ele. Perceba o quanto pode ser produtivo, proveitoso o futuro dele se ele começar a investir muito cedo, como nesse exemplo que a gente deu aqui do Pedro. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido valioso, que tenha engrandecido, agregado conhecimento a vocês. A gente se vê num próximo vídeo. Grande abraço e até mais!